Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa Rede Amigo Espírita. Hoje, manhã do dia 10 de março de 2026. Como passou o tempo, hein? Meu Deus, 26 já. Nossa, parece que foi ontem. Foi 2016, foi 2006, foi 96. Meu Deus do céu. Estamos em 2026. Passa o tempo, passa a vida e daqui a pouco nós estamos voltando para casa, hein? O que nós temos feito nesse intervalo enquanto estamos aqui? É uma pergunta que eu me faço todo dia. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha jornada, hein? Eu espero que todo mundo esteja tranquilo, consciente de que está fazendo o melhor que pode, está seguindo em frente. Eu desejo para vocês aí essa reflexão de está valendo a pena tudo que eu tenho feito até aqui? Ou então estou me programando para fazer algo que me traga mais felicidade, me traga mais rentabilidade espiritual? É esse o nosso foco, é esse o nosso objetivo aqui. Fazer uma reprogramação entre todos nós. Não é isso que a gente busca? É Bom isso dia, aí. Estela. Bom Está se dia. reprogramando sempre, não? Bom dia, meus irmãos. Seguimos aí na programação, reprogramação. De vez em quando deleta, deleta e reinicia, não é? Pois é. Eita vida, vocês já viram aquela brincadeira que o pessoal tá fazendo ultimamente, que é assim, nossa, parece que foi onde que é Natal, e aí é Páscoa, e é festa junina, a gente vai direto no que é, nos acontecimentos nacionais, não é? Que bom que seja só isso, porque tem alguns países que estão em guerra, né? Então, que bom que o Brasil ele está sendo marcado por datas comemorativas aí, inclusive em que as crianças dão muitos sorrisos, né? Eu não costumo, vou ser sincera com vocês, eu não costumo comprar ovo de Páscoa, não. É porque cada vez você come, deixa um rim, né, Luciano, não é assim? Você compra um ovo, o valor do ovo dá para comprar umas 5 barras de chocolate mais pesadas do que o ovo. Então as meninas aqui de casa, elas não são acostumadas com ovo. Quem quiser dar de presente não tem problema, é a gente que não gasta dinheiro com isso, né? Mas ela sorri, eu acho que só de ver o mercado arrumado. E depois tem festa junina e dia das crianças. Então, todos esses eventos que criança sorri, eu acho que enche o mundo de esperança. Eu lembro que eu era criança, nós não tínhamos aquele costume de presentes, né? Era uma vida muito escassa, cheia de amor, mas o dinheiro ali contadinho. Não tive árvore de Natal, mas eu lembro que a época do Natal era sempre diferente pela reunião, né, Luciano? Reunião com os parentes, o clima natalino no geral. A criança fica muito feliz. Isso é muito bom e desperta o nosso lado criança também. Então, dentre esses acontecimentos, o Luciano fez um convite para nós aí de pensar, e aí? O ano o ano já tá quase indo pro meio. Ai, que exagero, né? Estamos no mês 3, mas é Pois é, mas muito daqui a rápido. pouquinho já é festa junina já e daqui a pouco passou É metade do ano. muito rápido. E você pensa, o que estou fazendo, não só desse ano, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Qual é o legado? Quais são as experiências vividas que não que a gente fica marcando a vida para que os outros contem, mas o que vão contar de nós, das nossas experiências. E é por isso que a gente estuda aqui, porque com certeza você vai melhorando seus passos, que eram mais tortos, e hoje a gente está tentando acertar ele. Porque o caminho de Deus ele é reto e mostrado para nós, mas de vez em quando você pega aquela ruazinha torta, aquela pinguela, já ouviu falar em pinguela? Você pega aquela Pinguela é pinguela. aquele lugar que você atravessa em cima do riozinho, assim. Ai, meu Deus, Stella, mas aconteceu tanta coisa da minha vida que tem coisa que assim aconteceu. Eu falo, olha, eu não vou descredibilizar os acontecimentos da sua vida, mas vamos falar a verdade, é tudo plantio. E na verdade é uma colheita. Quando acontece, vem a colheita e pode não ter sido essa vida. Tô colhendo coisas aí que, nossa senhora, nem te conto. Então, pode ser um negócio que não é nem inesperado. Você combinou que ia aceitar essa colheita. Que o plantio foi feito ali em outra época. Olha a Cristal lá atrás, gente, caçando o que fazer. Tá vendo lá? Tô vendo, tá? Olha! Mano, ela vai ficar de bibelô ali Ah, atrás. ela vai Hoje. ficar, porque a Tuti tá aqui embaixo. Não. Então vamos Procurando lá. alguma coisa lá. O que será que é que ela achou Ela ali? fica o dia inteiro brincando, né? E a Cristal já tem 12 anos já. Já tá velhinha, Cristal. Pois é. E eu digo pra você o seguinte, viu? Quando a gente partir, as pessoas vão lembrar de nós aí no máximo por uma semana. Então,
Ah, não, uns 2 dias. Uma semaninha, o pessoal vai ficar, nossa, o Sander foi embora, né? Que coisa Tão e tal. legal. Gente, passou um mês, já era. Ninguém nem lembra que você existe mais. Sabe quem vai lembrar de você? O filho, talvez ali marido, esposa. Você partir antes dos seus pais, né? Pai, mãe. Vixe. Agora, do contrário, então não pense que somos imprescindíveis. Não somos. A verdade é essa. Nós devemos ser imprescindíveis para nós. Que a gente um dia possa retornar ao mundo espiritual e ficarmos em paz com a nossa consciência. Porque é a única coisa que vai nos dar tranquilidade. Porque se esperar reconhecimento alheio, se você estiver no mundo espiritual esperando lá que as pessoas fiquem orando por você e lembrando de você, olha, você está no limbo. Deixa de lado isso. Faz o que você tem vontade de fazer, seja feliz, não prejudique ninguém, obviamente, né? Seja feliz sem prejudicar ninguém, mas faça o que você tem vontade, visite os lugares que você quer ir, coma as comidas que você goste, com moderação, obviamente. Seja feliz, busque os seus ideais, porque pode parecer que meio que um início aqui, uma autoajuda aí, né? Nós estamos aqui fazendo, mas não deixa de ser. É autoajuda, É, é literalmente você melhorar é você autoajuda. se ajuda e se programa para chegar no mundo espiritual com uma consciência mais tranquila. Esse é o nosso desejo para todos que estão aqui. Inclusive, a gente tem se programado para isso também, né? Esse é o nosso foco aqui. Pois bem, dados aqui o início das nossas reflexões iniciais, então vamos para o nosso momento da oração, né? Dar início para o nosso estudo de hoje. Vamos lá? Ah, travou aqui a contagem. Essa contagem já está travando sempre, não é mais fiel, não. Contagem que antigamente mostrava a totalização dos aparelhos conectados, agora está marcando que só tem 22. Mas só no Facebook meu aqui está marcando 35, então ela trava, tá vendo? Travou aqui, não tá bom mais o funcionamento disso aí, não. Então vamos lá. A Débora chegou, a Débora Matos. Um beijo, lindona. Vamos lá. Senhor Jesus, gratidão por poder estar aqui junto desses irmãos encarnados e desencarnados que buscam melhoria íntima, que buscam, Senhor, dar propósito à própria vida, à jornada, transformar a si mesmo ao redor e a nossa esperança de transformar o mundo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que cada coração aqui se ilumine com as palavras do Evangelho, ilumine seus próprios passos nas ações, nas teorias colocadas em prática no dia a dia. Abençoe o lar de cada um, Senhor. Pessoas que possam estar com desavenças, problemas emocionais, problemas de saúde, financeiros, que todos, Senhor, possam encontrar uma saída, mesmo que seja de aceitação e resignação, mas possam encontrar um caminho onde brilha sua luz, a luz da eternidade. Muito obrigado, Senhor. Abençoados sejam as pessoas que passam pela nossa mente e nossos propósitos, carregados de amor, de bem-estar, de bom convívio, que possamos alcançar os nossos sonhos para melhorar a nossa vida e a vida de todos ao nosso redor. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Olha o livrinho que eu trouxe hoje, ó. Pequenininho. Esses pequenininhos são bons porque ele cabe em qualquer lugar. O nome dele é Companheiro, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Uma frasezinha curta para nós. Percebeste o caminho tortuoso em que determinado amigo terá situado os próprios pés? Abençoa em silêncio e ora a favor dele sem agravar-lhe os problemas com censura, observando que Deus zelará por ele nas experiências difíceis a que a transitoriamente se afeiçoe. O caminho é esse, né? A pessoa está fazendo alguma coisa errada, sem apontamentos, sem julgamentos, e orar pela pessoa. Isso aí a gente colocou aqui, Emmanuel colocou de amigos, mas é na vida de todos, né? Nós não conseguimos mudar muitas pessoas com críticas e apontamentos, nós conseguimos ajudá-las com prece, com apoio. É isso aí, né? Fraternidade, Fraternidade. né?
Deixa eu mostrar para vocês aqui, posso não? O quê? Tá a Cristal e a Tuti as dormindo duas, juntas aqui, ó. Vou mostrar para vocês, dá uma E se curiosa. bota os tiquinhos, eles Ó. ficam juntos mesmo. Olha ali embaixo, ó. Dá para ver lá, ó. É uma Baixa um caminha. pouquinho, vai para lá um pouquinho, lá. Que fica... Olha lá, ó. Tá vendo a Tuti aqui, ó? Aqui, ó. A Tuti aqui, deitadinho no chão, e a Cristal aqui, ó. Aqui, ó. Então as duas parceirinhas, uma da outra lá, tá vendo? Bem debaixo do escritório da Estela aqui, ó. Elas ficam aí, ó, quietinhas, ó, desse jeito, no evangelho inteiro. Bonitinho, né? É uma graça. Os nossos bichinhos que nos acompanham aí. Elas ficam quietinhas, só observando. Se tivesse os dois calopsitos aqui também, eles iam estar aqui, eles ficam gritando, né? Eles ficam piando e conversando, eles querem falar junto. Mas qualquer dia vão trazer eles aqui no finalzinho. Bom, vou te convidar para a gente fazer a nossa leitura. Nosso evangelho hoje, número 54. Do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Convido a fazer comigo a leitura, vem junto, vamos ler junto. Você lendo, você absorve pela visão, e ouvindo, eu ler, você absorve pela audição. Então, absorção dupla. Vamos lá? Bora. Capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Itens 7, 8, 9 e 10. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Vamos lá. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e, pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos humildes, que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a ele, provando-lhes a existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe dá de prescrever o que deve fazer, ou que lhe vai dizer: se quiseres me convencer, é necessário que faças isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é o que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhe quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Deus, dir-se-á,
Não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se? Sem dúvida que o poderia. Mas, nesse caso, onde estaria o seu mérito? E, ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para a sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que o façam de vontade própria. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços. E como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. Vamos ao comentário da Estela. É isso aí. O Evangelho traz para nós reflexões poéticas e filosóficas que, ao longo da leitura e do nosso entendimento, você vai pensando assim, nossa, que bonito. E o Evangelho, quando você lê ele pensando assim, onde essa lição se encaixa na minha vida? Onde pode ser útil esse ensinamento para mim? Aí você vai perceber que todos os trechos lidos, compreendidos, eles vão poder ser executados em algum momento da sua vida. Nesse, em especial, você percebe que eles colocam a situação de ser apresentado Deus para pessoas mais humildes, porque eles vão entender o Deus da maneira que o outro não vai entender. Aí eu penso assim, nossa, é verdade. É verdade. E eu entendo Deus. O fulano, ou o ciclano, ou aquele não consegue entender. Vamos trazer um ensinamento para a nossa vida, então. Quanto mais aceitação de Deus, segundo o texto, quanto mais você tem algum tipo de problemática, escassez material, algum problema físico, é mais fácil a entrada de Deus na sua vida. E aí, você lembra da sua jornada e pensa assim, poxa, já teve vezes que foi apresentado para mim um problema e eu orei com tanta fé. Nós somos assim, nós somos aquelas pessoas que às vezes Deus não conseguiu entrar de maneira abundante na nossa vida porque a gente não estava vivendo algum problema. O exercício seria, então, vamos facilitar nosso entendimento aí. O exercício seria você pontuar as bênçãos da sua vida sem esperar que você fique vulnerável para que Deus entre. Esse exercício é diário. É quando você fica sabendo numa pessoa, por exemplo, nossa amiga Lisa colocou aqui a tia dela, e vocês que estão com a gente no Evangelho faz um tempo, já devem até se recordar do nome da tia Valdirene. É uma pessoa que está numa luta há muito tempo. Pode passar batido aos nossos olhos, nossa compreensão, porque a gente não consegue visualizar. Eu mesma não tenho o rosto da tia Valdirene fixo na minha mente. Mas você tem alguém, todos nós temos alguém que está em uma condição um pouquinho mais difícil que a sua nesse momento. Tem ou não tem? Financeira, emocional, física. E essa pessoa pode te inspirar a trazer Deus na sua vida, com gratidão. Você, às vezes, tem até um vídeo que é uma brincadeirinha que a pessoa tá assim, tava de ônibus, aí ele olhou a pessoa de bicicleta lá no ônibus e falou, nossa, queria ter aquela bicicleta lá.
Aí quando ele olha, vai andando de bicicleta, ele fala, nossa, eu queria ter aquela moto. Aí ele consegue a moto, ele olha o carro, eu queria ter aquele carro. E ele vai conseguindo tudo. Até o dia que ele consegue o máximo e pensa assim, nossa, eu era feliz quando estava dentro daquele ônibus lá. É prestar atenção no que você tem hoje, para Deus entrar na sua vida, não da maneira que ele entra quando você está com necessidade, de outra maneira. Você pontuar as bênçãos da sua vida a ponto de sentir Deus, sentir que ele está colocando as mãos. Porque no texto ele é apresentado que as pessoas humildes têm a facilidade. E vamos colocar humilde no sentido de que, comparado a antes, as pessoas que eram abastadas, elas tinham conhecimento, elas tinham o privilégio de aprender a ler e escrever. E aí, com esse privilégio, eles tinham direito a ler os textos sagrados. Só que eles não colocavam em prática. E aí os humildes, sim, era apresentado esses textos, mas eles não sabiam ler, só que para eles fazia sentido. Porque eles não tinham mais nada a se agarrar, a não ser uma esperança. E nós hoje, porque o evangelho, a gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando de como era naquela época. Mas o evangelho é para transformar, é para mexer. Se você é uma pessoa que está pontuando só a desgraça, ai que nome feio, meu Deus, mas coisas ruins que aconteceu na sua vida, é disso que você abre a boca para falar, você também não está com Deus. Você não está deixando Deus entrar. É igual aquele pessoal da época lá, ó. Então tem que ser humilde para deixar Deus entrar. Mas e hoje? Hoje todo mundo sabe ler. Todo mundo sabe escrever. E em que você confia? Ah, eu confio quando as coisas estão dando certo, eu tenho Deus. Quando as coisas estão dando errado, aí eu procuro Deus. Não, quando as coisas estão dando certo, também eu procuro Deus. Essa é a fé, gente. Você está no emprego reclamando. Por quê? Porque o fulano tem um emprego melhor. E aí, no caminho do seu emprego, você já viu aquelas pessoas com pastinha embaixo do braço? Que antigamente era o currículo, né, Sandra? Hoje manda por e-mail, manda por WhatsApp o currículo. Mas eu lembro muito dessas cenas. Tinha que imprimir, né? Tinha que imprimir. O Brasil, ele teve vários picos de desemprego, né? Hoje parece que está até mais estável. Hoje que eu falo assim, há umas décadas. Mas eu lembro que antes a pessoa se agarrava no emprego porque é o que tinha. E quando você, no meu caso, eu estava de ônibus assim, indo para o meu trabalho, você via aquele pai de família, aquele jovem com aquela pastinha debaixo do braço. E era característico de quem estava levando o currículo, para não amassar, né? Procurando trabalho, né? E aí você poderia estar dentro do ônibus, na época não tinha nem Uber. Se você estivesse num carro, era táxi ou era seu. E olhar para pessoas que tinham um emprego melhor que o seu, ou olhar aquela pessoa que estava com um currículo debaixo do braço. Deixar Deus nesse momento entrar na nossa vida, você não precisa passar algum sofrimento. Você já entendeu Deus. Você já entendeu. E você não está nem vivendo nenhum sofrimento. Graças a Deus, obrigado, não estou. Só que para deixar ele entrar, entender mesmo o que é a vida, é pontuar. Se você pergunta para alguém assim, ô, fulano, como é que você tá? E aí, como é que tá a tua vida? Sabe o que você vai lembrar? Ah, sabe o que é? O meu neto. Aí sabe o que é? Eu tenho que fazer um exame aí. Um exame. Com todo o resto funcionando bem, mas você tem que fazer o exame. Somos acostumados a pontuar o ruim. Então, nós nos vemos na mesma situação daquelas pessoas abastadas da época, que só entendia Deus quem não tinha recurso, quem não podia ler. Será que eu sou essa pessoa hoje também? Precisa tirar alguma coisa de mim para que eu entenda Deus? Porque quem é aquela pessoa abastada de antigamente? Sou eu, é o Oceano, é você.
Ah, não, Estela, mas eu vou ter que te contar o que está acontecendo na minha vida que não é tão bom do jeito que você imagina, não. Nós somos as pessoas abastadas daquela época, gente. Somos letrados. Você tem comida no prato. Nós estamos falando de uma época longínqua que era assim: tem um pão para a família repartir, um pão seco. É assim que está a tua família agora? Todos nós hoje estamos na categoria das pessoas ali, ó. Para esses não chega a Deus, porque eles têm tudo. Chega para os sofredores. Será que eu tô nessa parada aí também? Só chega Deus para mim quando eu sofro? Mudamos. Graças a Deus. Todo mundo aqui comeu ontem. Tem alguém aqui que não comeu nada ontem? Só quem tá fazendo dieta, né? Mas o dia inteiro... O jejum intermitente. Oh, vai desmaiar, hein? Tem alguém aí que tá andando descalço porque não tem um sapato? Sério mesmo? Não tem, gente. Vocês sabem disso. Então não adianta a gente querer achar ser os bonitos aqui dos humildes, que esses entendem Deus, porque nós todos somos abastados agora. E é fácil entrar Deus na sua vida? Ou só vai entrar na hora que surgir uma dificuldade para te colocar na categoria do humilde, aí entra Deus. Viver com Deus dentro de si é compreender tudo que te cerca. É estender a mão para o que está precisando, desde que esteja nas suas possibilidades de ajuda. Ou como o próprio texto de Emmanuel disse para a gente, que quando você vê um amigo pegando um caminho tortuoso, ao invés de você criticar, julgar ou falar tudo para ele, despejar o que ele tem ou não tem que fazer, ora por ele. Isso é deixar Deus entrar na nossa vida. Porque às vezes é gostoso ler o evangelho e pensar que naquela época nós éramos os humildes. E eu acho que eu não era o sacerdote, não, entendeu? Eu era humilde. Hoje todos somos sacerdotes. O sacerdote da época, a diferença dele é que ele tinha comida no prato com mais facilidade e ele podia se comunicar abertamente e ele sabia ler. O que disso você não tem de sacerdote hoje? Hoje não tem mais discurso de dizer que era o rico tem dificuldade que Deus entre na vida dele. Todos nós somos ricos. Aqui, pelo menos, envolvido nesse evangelho, nós sabemos que todos somos ricos, porque a categoria de rico no mundo é você teve água potável, um teto para dormir, roupa para vestir e pelo menos uma alimentação por dia. Ah, você teve. Não sei, igual você, né, falou. Tá fazendo jejum intermitente, porque 24 horas sem comer? Só quem não quer comer, não tá comendo, né? Entre nós aqui, né, falando. Então não somos mais essas pessoas da gente ler e falar, é verdade, ó. Pessoal aí que tem tudo, não deixa Deus entrar, não. Somos nós. E às vezes você está abrindo a boca para reclamar, mostrando que Deus também não entrou em você. O exercício é, perguntaram para você como você está? Tô na luta, tô no esforço, estamos aí. A minha mãe, nesse momento, ela tá acamada. Eu ouvi que eu tava varrendo ali fora, eu ouvi que ela ligou a TV, eu fui lá. E aí, mãe, vai acordar? Já? Ah, eu vou acordar. E o acordar dela é ligar a TV. E pegar o copinho de água gelada que eu coloquei do lado. Porque senão ela ia tomar água quente que tinha ficado da noite ali. E quando você pergunta pra minha mãe, eu vou até falar pro Sandra, quando você pergunta pra minha mãe, e aí, dona Isabel, tudo bem? O que ela responde? Oi, meu filho. Oi, meu filho. Oi, estamos vivendo, ó, fala assim. Você acha? A minha mãe teria milhões de motivos de falar, Sandra, tô aqui de fralda, né? Fazer o quê? Eu não consigo nem mudar a TV, porque a minha mãe, por conta do Parkinson dela, que não é de tremor, da minha mãe é de rigidez, ela não tem a destreza de eu não tenho um controle, ó. Isso daqui para nós, canal, né? Isso daqui é um botãozinho. Para mim, eu tô com uma facilidade danada de colocar temperatura, não sei o que, vira pazinha de ar condicionado. A minha mãe, ela segura um controle assim, ela praticamente ela não consegue soltar. Ela aperta, ela aperta. Daí, se ela apertar o volume da TV, por exemplo, vai pro 150 e não volta, porque o dedinho dela trava. Mas eu sei disso, porque ela nunca reclamou disso. Eu sei. E aí, na nossa vida, quando alguém pergunta o que você tem, você fala assim, eu ando com um dente doendo, Estela? Sério mesmo que você só tem isso para me contar?
Ai, menino, eu tô chateado, eu comprei um sapato ali, você acredita? Cheguei em casa, o sapato caiu a pedrinha de sapato, eu tenho que voltar, sério mesmo que é isso que você tem que me contar? Será que é isso que você anda contando para Deus também? Que é a primeira maneira que você tem para refletir sobre a vida, você pontua aquela ervilha. Vocês já foram abrir latinha de ervilha? As meninas comiam bastante ervilha, elas não comem mais hoje, né? De vez em quando vem uma pretinha ali, gente. E pelo amor de Deus, nada contra a ervilha preta. É que geralmente elas são verdes. Parmeira, né? Ervilhas são verdes. Quando vem a pretinha, você tira. Ela tá estragada, né? Eu acho que sim. Ela foi fervida ali, enlataram ela. Ela oxidou. Mas você não sei lá, você não vai comer a pretinha. Você tira. É igual quando você abre uma latinha de milho e tem um que vem com aquele sabuguinho. Ele é duro. Você tira também. E tem gente que vai falar dessa ervilha aí, ó. Será que sou eu essa pessoa? Porque nesse texto você não está mais na classificação do humilde. Você está no cara que era abastado, que não conseguia entrar Deus na vida dele, porque como ele já tinha tudo, ele só acreditava na matéria. Será que eu também sou essa pessoa hoje? Não sou. Esses humildes de antigamente aqui, gente, do texto que o Oceander leu, esses humildes já não existem. Não tem ninguém aqui que não sabe ler, tá todo mundo aqui conseguiu entrar, falar, o pessoal tá comentando. Não tem mais esse pessoal aqui, todos somos todos abastados. E tá entregue Deus para nós. E aí, deixa eu entrar ou não deixa? Essa para mim é a maior reflexão de hoje, no sentido de que eles contam a história para nós de como foi, e a história caminhou e chegou um momento que já não tem mais a pessoa que está com essa dificuldade. E o que eu ando respondendo para mostrar se eu sou uma pessoa de Deus com o coração firme ali? Assim como eu dei o exemplo da minha mãe, isso é muito real. Ela está lúcida, não é uma pessoa que está acamada e não está lúcida. Às vezes, vocês não conseguiram entender o que é uma pessoa não conseguir levantar, ter a dignidade de levantar, pegar uma cobertinha ali, porque esfriou o tempo, eu vou pegar uma coberta e me cobrir. Ela depende de mim 100%. Ela só consegue ligar a TV. E tomar água, né? E tomar a água que eu deixo lá. Se tiver quente, ela toma. Se não tiver, eu coloco uma campainha. Eu vivo falando pra ela, mãe, não toma água quente não, mãe. Toca aí, tem a Lívia, tem o Oceano. Só falta tu te conseguir levar água pra minha mãe. Mas todo mundo disposto a ela. Mas ela tem uma resiliência tão grande que ela não pede água gelada. Porque eu não sei vocês, gente, tomar água quente não gosto muito não, viu? Eu gosto de água gelada e ela também gosta, mas ela não quer incomodar. Então ela não pede. E agora e eu, hein? Como será que vai ser o dia que eu tiver com alguma dificuldade? Eu só vou falar da dificuldade? Só da dificuldade. E você que nem dificuldade tem, mas toda vez que tem aquilo assim, te perturba, tira a tua vida, o teu sono, a tua fome. Cadê Deus? Somos exatamente iguais àqueles sacerdotes que você anda lendo no texto, exatamente. E é isso aí, gente. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou assim que tem uma filha dela que está estudando medicina, com 20 e poucos anos de idade, 21, uma coisa assim, e que ela está tentando levar a filha para o centro. Ela falou assim, mas não adianta, viu? Ela não adere, ela fala que ela só confia na ciência e que ela não se convence, sabe, com questões religiosas. Para ela o que é muito novinha tem que também, ser preto no branco, sabe? É o que a ciência diz, é o que ela crê. Para ela estudar nos livros, etc. Então ela tem uma resistência. Aí eu falei assim para essa minha amiga, olha, deixa ela no tempo dela. Não queira acelerar o passo, não, que ela vai descobrir por si só. E é isso que o texto hoje quer dizer para nós. Quando se fala que as verdades divinas são reveladas primeiro aos humildes, né, aos pobres de espírito, é uma grande verdade, porque é aos que estão aptos a crer. Aqueles que têm aí muita sapiência e muita prudência, como está o nosso título aqui hoje, os sábios e prudentes, eles não se convencem com facilidade. E o legal do texto aqui é que é um verdadeiro tapa na cara com luva de pelica.
porque diz assim que Deus não se submete aos caprichos daqueles que não creem nas verdades da imortalidade, nas verdades do infinito, nas verdades que regem o universo, que nós estamos aqui hoje experimentando uma pequena parcela dessas verdades. Então, meus amigos, para mim ficou assim, a Estela fez uma reflexão aqui muito legal sobre, né, quem são os humildes, e eu digo para vocês o seguinte: não se desgaste de tentar querer convencer as pessoas, sabe? De que o Espiritismo é uma boa doutrina, de que o caminho é esse. O próprio Kardec colocou na sua revista Espírita, eu não vou me recordar aqui em qual exatamente, especificamente, mas eu lembro de um texto que eu li na revista Espírita. Kardec diz assim, que as pessoas são informadas da verdade o tempo inteiro. E quando elas resistem a essas verdades, porque elas acham que é mentira, porque é ilusão, porque é coisa de religioso, porque é fantasia, porque é crendice popular, elas recusam, elas ouvem uma verdade e recuam, falam que não é assim, não existe nada disso, etc. Beleza. Olha a sapiência de Allan Kardec. Ele diz assim: fique tranquilo, que um dia elas vão descobrir por si só. E quando chegar esse dia, sabe que elas vão pensar para si mesmas? Não fui eu que descobri. Eu que descobri agora. Agora eu estou percebendo que realmente tem uma coisa além aí. Ela nunca vai dizer assim, é bem que a Estela me falou lá em 1998, hein, sobre esse negócio de espiritismo, hein? Puxa vida, na época eu não acreditava, hoje eu estou vendo que é verdade. Ela não vai admitir. É verdade mesmo. Então a pessoa que eu digo, nós, vamos colocar nós no mesmo balaio aí, nós não nos convencemos das coisas que nos contam. A maioria de nós, salvo raras exceções, vai confiar nas verdades quando, entre aspas, eu descobri sozinho. Sabe o que se chama isso? Orgulho. Somos nós, indivíduos orgulhosos, e não aceitamos muitas das verdades que hoje estão aí, colocadas gratuitamente para todos degustarem. Está ali sendo oferecido aquele bolinho gostoso de fubá quentinho, feito na hora. Você fala, não, muito simples isso aí, não pode ser bom um negócio desse. O que é feito com o quê? Fubá? Com farinha, né, de milho? Ah, não, isso aí não alimenta, não. Então deixa o pessoal um dia descobrir que é o bolinho de fubá que é bom. Deixa o pessoal descobrir que um dia que voltar para as origens, dar uma voltinha de ônibus, igual a Estela falou, é algo que traz uma recordação boa. Aqueles que estão querendo andar só de jatinho por cima lá, 30 mil pés de altitude, deixa eles, um dia eles vão ter que voltar para a base. Com certeza. Eu digo que o Evangelho traz para nós uma lição importante, de que o coração de Deus, como disse o Luciano Praciano aqui, aproveitando aqui o gancho que o Luciano ajuda a gente muito aqui nas reflexões, o coração de Deus se toca mais com os humildes. Então Deus olha assim e fala, olha que bonito. Sabe aquela impressão boa que a gente fica quando a gente vê uma criança que demonstra bondade, aquela criança que demonstra leveza? Você não fica admirado? Você olha e fala, olha que coisa mais linda que esse menino está fazendo, que essa menina está... Eu lembro muito de uma imagem da Lívia dando passe no Fred e na Mel, nos cachorrinhos que a gente tinha aqui que já partiram, né? O Fred ficou doentinho, e aí a Lívia, um dia chegamos, tava com a mãozinha assim. O que você tá fazendo, Lívia? Ela era pequenininha ainda, acho que tinha o quê? Uns 4 aninhos por aí, né? Tô dando passe no Fred, ela falou assim, que eu sei que ele tá doentinho. Então a gente se admira. Na mesma admiração que a gente tem pelas crianças, quando agem de uma maneira elevada, Deus faz o mesmo conosco. A providência divina fica assim, ó, calma, deixa o pessoal que tá andando de jatinho aí, calma que eles vão descer desse jatinho. Uma hora esse jatinho vai ter que descer aí um aeroporto, eles vão ter que descer né, vão ter que sair dentro dessa cápsula aí, vão ter que andar de pé sem sapato, né, no chão virgem. Então a providência divina nos dá essa prudência, dizendo o seguinte, ó, Deus não vai se render aos seus caprichos, não. Você quer continuar andando de jatinho, aí você tá por cima, você é o rico de espírito, então beleza, segue o teu fluxo aí. Só que vai chegar uma hora que vão ter coisas que vão acontecer que você não vai saber explicar. Foi o que eu falei para essa minha amiga ontem. Eu falei assim, Peló, ô fulana,
Fica tranquila que a sua amiga, que a sua filha, um dia vai descobrir Deus dentro da medicina que ela está estudando. Calma que vai chegar esse dia. Não vai ser no meio dos livros, talvez vai ser no momento em que ela estiver participando de uma cirurgia, que ela vai ver que alguma coisa saiu do controle, mas logo em seguida as coisas se resolveram como um simples passe de mágica, um verdadeiro milagre. Quando não tiver explicação fisiológica, anatômica, metabólica, hormonal, quando alguma coisa acontecer que foge da hemodinâmica, ela vai perceber que existe uma força superior. E aí ela vai falar assim: poxa vida, o que será que aconteceu? No momento da cirurgia estava um caos ali, eu estava achando que a pessoa ia partir, e aí teve uma reviravolta, do nada ela melhorou, tudo se estabilizou, nós não fizemos nada. Não deu nem tempo de injetar ali uma droga para poder, por exemplo, fazer o coração ficar mais ativo, como por exemplo a adrenalina. O ritmo cardíaco estava diminuindo muito a ponto da pessoa parar e morrer mesmo. Mas do nada o coração voltou a bater normal. O que será que fez isso? Quem será que fez isso? O que fez isso? Como diz Kardec, né? O que é Deus? Então esses sábios, esses prudentes, têm uma grande importância para a humanidade. Se não fosse eles, tudo iria se perder no meio de muitas ilusões, de muitas ficções. É importante que hajam os sábios, os chamados prudentes, porque eles geram em nós um comprometimento de buscar a verdade com mais afinco, com menos ilusão. Então eu gosto muito quando chega até mim alguém que diz assim: olha, eu acho muito legal esse negócio de doutrina espírita de vocês fazem caridade, acho que é o pessoal religioso mais caridoso que tem, são os espíritos, é bacana. Mas eu ainda não consigo confiar, não. Eu não criei nesse negócio de reencarnação, não entra na minha cabeça. E aí eu falo para a pessoa assim: olha, eu vou te dizer um negócio. Você está certo de pensar assim. Porque questionando você um dia vai encontrar a verdade. Se você não questionasse, você aceitaria qualquer coisa como verdade. Então, parabéns. Continue nesse caminho aí, que eu tenho certeza que um dia você vai descobrir que isso que está sendo dito aqui em um livro simples, um livrinho que você paga R$ 10 aí, em qualquer lugar. Às vezes você acha até gratuitamente. Você vai no centro, lá o pessoal fala assim: ó, quem aqui não tem evangelho? Vamos doar um aqui. O pessoal faz isso muito, né? Você vai ganhar gratuitamente um livro desse. São as verdades que vão reger a gente pela eternidade. Escritas em um livro simples que você ganha ou que você encontra num sebo lá no centro que você frequenta. Parece muito simples, né? Fala, como que pode, né, gente? Tantas verdades imortais, infinitas, escritas num conteúdo fininho. Olha que livro fininho aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha a espessura dele aqui, ó. Esse é só um deles, óbvio, né? Não tá tudo contido aqui. Mas aqui traz o grande resumo da vida. Então é preciso ter uma sapiência superior aos dos sábios para perceber isso. Parece que os humildes estão abaixo dos sábios, né? Mas eu diria que a longo prazo nós vamos perceber que os humildes estão acima, porque eles aceitam que existe coisa além do entendimento deles. Já os sábios não. Não. Tudo que existe em entendimento eu já absorvi. Tudo que a ciência trouxe como novidade, eu já li todos os livros. Participei de todas as pesquisas. Acompanho tudo em tempo real. Hoje em dia, então, com a internet, apareceu uma pesquisa nova, lançou ali uma nova tese, um doutorado, que foi aprovado por unanimidade. Eu já leio o conteúdo, já absorvo o conteúdo ali na hora. Não tem nada que eu não saiba. Então, os sábios têm a sua prudência de saber até o momento atual. Eles só não conseguem saber do que virá daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos. E nós já temos a previsão de como vai ser daqui 1 milhão de anos. Sabe como vai ser? Já vou adiantar para vocês, acho que todos vocês aqui que estão estudando com a gente já sabem, mas vale a pena dizer. Nós vamos viver em mundos felizes. Nós vamos viver numa condição moral muito mais elevada. Ah, mas como é que você prova isso, Anderson? Não, eu não consigo provar. Materialmente, não. Mas a lógica me faz isso. A humildade, que ainda estou em busca de conquistar, ainda não tenho, mas um pouquinho de humildade que eu já conquistei, me fez ter a certeza de que
olhando para trás e vendo o que aconteceu ali 1 milhão de anos atrás, como que eram as coisas e como elas estão hoje, a probabilidade é de que daqui a 1 milhão de anos as coisas vão ser infinitamente melhores. Assim como era nessa encarnação, a minha vida muito mais difícil quando eu era menino, em todos os aspectos, no meu entendimento, nas minhas emoções, nos recursos materiais, na minha capacidade intelectual. Nessa existência eu já consigo enxergar um monte de benefícios que recebi. Então é preciso ter humildade para reconhecer isso. É preciso ter aí um espírito pobre que está prestes a se enriquecer para poder incrementar o seu conteúdo, para poder deixar a gente cada vez mais ligados às forças superiores que nós não entendemos claramente. Agora, quando nós resolvemos nos ligar às forças apenas materiais do mundo, da ciência, nós vamos ter um grande cabedal de conhecimento científico, mas um conhecimento espiritual está além dessas fronteiras. Então, meus irmãos, se você que está nos assistindo aqui tem tido aí uma impressão de que as coisas não são bem assim, eu te digo, não tem problema, você não vai ser castigado, não, porque Deus não é vingativo. Ele não quer ser aceito na marra, por unanimidade. Como disse aqui, às vezes se Deus aparecer para a pessoa, o texto está dizendo isso, ela ainda assim não vai se convencer. Ela vai falar, não, foi uma ilusão, foi um holograma. Isso aí foi alguma criação da NASA aí, são esses israelenses aí, esses americanos. Enfim, Deixa eu falar um comentário que você vai gostar. Não sei se vocês já viram, a Tatiana Sampaio é o nome dela, né? É aquela cientista brasileira, como ela não tem redes sociais, a gente vê recortes de entrevistas dela. E tem uma entrevistadora, que ela é muito cética, que falou assim, que foi meio que debochado que a população brasileira toda cristã já começou a perguntar para a cientista a coincidência da molécula ter um sinalzinho da cruz. polilaminina, né? Isso. Polilaminina. E essa coincidência, ela foi perguntar de um jeito meio debochado. Eu falei, e isso daí que estão falando, hein? Que tem o sinal da cruz. E a cientista falou, eu não desconsidero nada. Eu não desconsidero que tem Deus ali. É o sinal da cruz, porque eles têm desenhos, né? E é o sinal da cruz e o pessoal gosta disso. E aí vem um cético e diz assim, olha que bobeira. E se a pessoa quer acreditar que aquilo, que o filho dela não tá andando, e como ela tem muita fé e aquele sinalzinho da cruz vai ajudar, você acha que vai ser mais benéfico para quem? Não acreditar ou acreditar? E a cientista deu uma resposta assim, de jeito muito educado, que ela acredita sim. E aí a repórter ficou sem jeito, né? Pois é, tem tanta coisa que acontece, né, gente, que aparentemente é um milagre, né, ou é algo que a gente dá um nome de milagre que a gente não sabe explicar, mas é tudo perfeitamente mas explicável. o cético desconsidera. Tudo que a gente não tem explicação, porque a ciência ainda não descobriu, existe explicação. Só que a gente não chegou no entendimento ainda. Porque tem coisas que estão acontecendo hoje que ainda não são explicáveis. Da mesma maneira que os homens das cavernas, quando viam um raio cair, rachar uma árvore no meio, ele não sabia que era aquilo. Ele achava assim, tem alguém pra cima aí que tá com raiva de mim, velho. Olha, caiu um negócio aqui que quase me matou agora há pouco, caiu do lado aqui, ó. Hoje nós sabemos explicar como que é produzido um raio, né? Os meteorologistas aí, os físicos, têm explicação clara para isso. Chegou o momento do nosso entendimento. O que o texto quer dizer hoje para nós é, tem um monte de coisa que está acontecendo conosco hoje, nós não temos explicação. E nem a ciência tem explicação. Como eu falei agora há pouco da reencarnação, como eu falei há pouco agora de que eu sei como é que vão ser as coisas daqui a 1 milhão de anos, aliás, eu sei muito vagamente, né, óbvio. Não sei claramente. Mas eu tenho uma ideia muito, um pouco, eu sei 1% como é que vai ser. Eu garanto para você, nós vamos ser muito felizes. Nós vamos ser muito saudáveis. Nós vamos viver muito mais do que nós vivemos hoje. Nós vamos ter necessidade de retornar ao mundo espiritual muito menos vezes. Nós vamos ser mais lúcidos, mais cooperativos. Porque é isso que está tendenciando de acontecer. Observem, por exemplo, como que hoje a pauta que nós estamos observando na sociedade, principalmente aqui no Brasil, é o tal do feminicídio, que é algo absolutamente abominável e, do ponto de vista moral, totalmente condenável ao extremo. Existia esse tipo de indignação 100 anos atrás?
Quantas mulheres morriam sufocadas pelo marido em casa e ninguém investigava para saber se ela foi sufocada ou se era causa natural que ela morreu? 100 anos atrás, o marido matava a mulher em casa. E aí fala, morreu aí, ó. Tava aí mandando aí, caiu, morreu. Ou falava assim, sabe o que ela me traiu, aí as pessoas falavam, então tem que morrer. Pois é, então 100 anos atrás a coisa era assim, era estrondoso o negócio, era abominável o que acontecia, mas era normal. Agora hoje ninguém aceita mais isso. Olha o sinal claro da evolução. Os bichinhos de estimação Bichinho também. de estimação antigamente assim não servia para nada, era como se fosse bicho e lixo era a mesma coisa. Agora hoje, vocês viram o caso do cachorrinho lá, né, do orelha, né, dos cachorrinhos que os meninos lá abusaram lá e judiaram do bicho, né? Vocês viram o banzé que deu aí. Então, estamos num processo evolutivo contínuo e que para enxergar isso é preciso ter aí uma humildade de coração, é preciso ser pobre de espírito. O convite que nos está sendo feito é: aceite coisas que você não entende hoje. Aceite que existem mais coisas entre o céu e a terra do que pode prever a sua vã filosofia, diz a frase de um sábio. Tem muita coisa aí que está para surgir, como por exemplo, eu confesso para vocês, eu não imaginava que na minha encarnação atual iria acontecer de haver um tratamento para poder curar tetraplégico. Não, eu não imaginava isso, juro para vocês. E olha que eu sou um cara otimista, hein? Me considero otimista. Eu não tinha essa capacidade de enxergar isso. E nós estamos em 2026, já está acontecendo. E a cura do Alzheimer também, já a gente vai comemorar isso. Enfim. Porque os cientistas estão... Alzheimer, do câncer, doenças neurodegenerativas que são terríveis. A pessoa vai paralisando aos poucos, daqui a pouco não consegue nem mexer os olhos mais. É muito triste. É muito triste, sabe? Então, vai chegar um momento em que isso não vai ser mais necessário. Conforme nós avançarmos moralmente, e nós não ficarmos achando que é normal, por exemplo, corrupção. Não, é normal, todo mundo rouba, por que o outro não pode roubar também? Não é normal, gente. Não podemos passar pano porque está errado. O que é errado e vai ser sempre errado, não importa. Não importa o que sempre fizeram ali, logo ali atrás. É errado e acabou. Então, a nossa conduta moral vai melhorando, vai se aperfeiçoando, o povo vai melhorando, os níveis socioeconômicos vão melhorando, a nossa saúde vai melhorando, as doenças vão desaparecendo, os tratamentos vão chegando. Nós vamos chegar a tal ponto, nós não vamos mais ficar doentes. Você não vai mais precisar se preocupar em ter um tratamento para Alzheimer, porque você não vai desenvolver Alzheimer. Você vai desenvolver tanto a sua inteligência, você vai aprender a lidar no dia a dia de tal forma que você não vai permitir que as doenças se estabeleçam, se instalem em você. E se um dia, casualmente, você falhou em algum momento e chegar a um ponto de você ter um diagnóstico de estar doente, começa, por exemplo, vamos usar o Alzheimer como referência aí, vão ter tratamentos que vão conseguir reverter, ou vão até conseguir neutralizar e reverter, para você não ficar doente mais. Esse é o amor divino por nós. É um amor daquele que nos oferece as coisas e olha para nós como assim, olha que bonitinha aquela criança dando passe no cachorrinho. Aí eu pergunto para mim, será que eu sou uma dessas crianças que Deus olha e acha bonito o que eu estou fazendo e como eu estou agindo? A reflexão que cada um faz para si mesmo. Eu tenho feito essa reflexão. De vez em quando eu percebo que Deus deve olhar para mim e falar assim, nossa, mas que mula manca, hein? Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Podia estar melhor, né? De vez em quando a gente comete erros. De vez em quando, um lapso de humildade, aí, né, a gente acaba tendo aí o poder de tocar o coração divino através da nossa abertura para novos aprendizados. Então eu te convido a vir conosco, eu te convido a contar para as pessoas da tua fé, mas sem esperar que elas vão aderir. Não espere que vai haver uma adesão, como no caso dessa história dessa minha amiga. Calma que a tua filha um dia vai descobrir por si só. Calma que um dia ela vai. Nossa, eu queria tanto que ela fosse no centro comigo. Um dia ela vai. Mas é até pior forçar. Deixa ela no tempo dela. Vai contando para ela o que você vê lá no centro. Vai contando o que aconteceu, o que você ouviu falar. Mesmo que ela fale, mãe, tudo bobagem isso aí, para, conversa fiada, isso é ilusão. Deixa ela até desconsiderar o que você acha que é uma coisa legal. Mas continua contando, não desanima dela não.
Eu vou contar um caso da Livinha aqui de casa. A Lívia tem 9, vai fazer 10 em junho. E como que a nossa doutrina é tão maravilhosa que você quer realmente, tem hora que você quer abrir a cabeça de alguém e colocar dentro. Por conta até das reflexões que a gente vê uma criança de 9 anos fazer. A Lívia esses dias ficou sabendo do caso de uma pessoa que já está com a idade mais avançada e a gente contou que alguns trechos da vida dessa pessoa, todo mundo que tem uns 80 anos hoje, vocês há de concordar que não foi uma vida fácil, né? A pessoa nasceu ali em meados de 1940, e aí vem com escassez financeira, vem com escassez na saúde, falta de entendimento emocional, por aí afora. E a Lívia disse assim, mãe, mas na próxima encarnação dessa pessoa, eu acho que ela vai ser muito feliz, vai ter uma vida igual a minha. E a Lívia, ela tem muito essa consciência de que a vida dela é boa, porque na outra vida ela deve ter sofrido, mãe, porque nessa ela é muito feliz. E ela viu um videozinho esses dias que ela encaixou a vida dela nesse vídeo. Diz que a menina faz assim no vídeo. Se você tivesse o poder de escolher uma vida maravilhosa ou ganhar uma ilha só para você, o que você escolheria? Aí a menina fechou o olho e falou: não, não quero a ilha. Aí a ilha sai de cena e entra só a menina no vídeo. Ela abre o olho e fala: uma vida maravilhosa é a minha. Aí a Lívia se encaixou nesse vídeo. Ela falou: nossa, mãe, para mim ia ser assim também. Eu ia abrir o olho e ter uma vida maravilhosa. Isso é doutrina espírita, a pessoa entender que você tem um merecimento. Você está passando alguma dificuldade e ali na frente vai vir o arco-íris depois da tempestade. E a gente tem vontade de contar isso para as pessoas, mas não é forçando realmente, não é? Pois é, deixa cada um o seu tempo. Eu acho assim, eu não privo ninguém, meus amigos, meus parentes, não privo ninguém de contar o que eu sei que é bom ser contado, do que eu imagino que vai fazer bem para eles. Mas não é uma discussão. Se eles quiserem crer ou não, é uma questão deles. Eu não forço ninguém. Meu pai e minha mãe que estão assistindo aí são testemunha. Meu pai vai na igreja católica, minha mãe também vai na igreja católica, estão assistindo nós aqui. Eu acho que se eu fosse um cara que força a barra, eles não iam querer assistir nós, né? Eles iam falar, não, essa conversa de novo aí. Então, por eu não forçar a barra, eles estão me assistindo. Mesmo seguindo com mais retidão, vamos dizer assim, com mais fidelidade aí, uma outra crença. Eu acho que o segredo é esse, a gente não forçar ninguém a nada e nem se forçar. Se você não crê, hoje, se você acha que tudo que nós falamos aqui hoje é conversa fiada, não tem problema. Nós não estamos aqui para tentar te convencer. Nós estamos aqui para tentar informar as pessoas. Agora, convencer, não. Nós não temos esse objetivo aqui. Se você não se convenceu disso que nós dizemos, aliás, do que nós estamos dizendo aí já, esse ano estamos encaminhando aqui para o nosso 10º ano de programa, se nesses 10 anos você não se convenceu de nada, não tem problema, não é o nosso foco. Nosso foco é só ser informativos. Eu digo sempre, parafraseando aqui o nosso Emmanuel, que o nosso objetivo aqui é entregar cartas, as cartas que Jesus escreveu. Eu só sou um carteiro, não sou eu quem escrevo as cartas. Então, se nem Jesus que escreveu as cartas quer nos convencer, ele deixa a gente evoluir de modo natural, suave, gradual, respeitoso, então nós, muito menos. E eu e a Estela aqui, nosso objetivo é só informativo. Aí o teu raciocínio, o teu bom senso, a tua fé, a tua maturidade espiritual é que vai dizer se isso que nós estamos falando aqui faz sentido ou não. É isso? É isso aí. Então vamos encaminhar aqui para o nosso momento da oração, vamos lá? Vamos, e até terça que vem, gente. Quinta-feira eu tô no Eluz, hein? Quinta-feira parece da Estela no Parece que vai Eluz, ser hein? boa. Pois é, então vamos lá. Vamos ao nosso momento da oração. Vou colocar aqui o nosso bannerzinho, aqui o bannerzinho aqui bonitinho aqui, ó. Momento da oração. Vamos lá? Senhor Jesus, mestre amigo, nessa manhã abençoada, mais uma delas, te agradecemos profundamente pela oportunidade do estudo edificante, pela oportunidade de movimentar as nossas fibras nervosas, cerebrais, que vão absorvendo o conteúdo, mesmo eventualmente algum deles que não tenha muita serventia no momento. Talvez hoje
algumas coisas que foram faladas aqui possam não fazer nenhum sentido, mas o interessante é a gente ter esse conhecimento guardado para que um dia, talvez, nós possamos utilizá-lo. Obrigado, mestre, por nos dar essa chance, nos dar essa oportunidade de nos desenvolver moralmente, psiquicamente, espiritualmente e até fisicamente, porque o nosso cérebro vai se aperfeiçoando, vai criando novas conexões, que a ciência diz que são chamadas sinapses, que nós possamos fazer sinapses físicas, cerebrais, e também as sinapses espirituais, aquelas que fazem ligação com o teu evangelho e com o que nós experimentamos aqui no dia a dia, observando claramente em tudo que fazemos, em tudo que enxergamos, em tudo que vivenciamos. Temos percebido, mestre, que tudo faz muito sentido. Estamos diante de uma fé, uma doutrina de fé raciocinada, que tudo é muito coerente, observando cada mensagem que foi ditada aqui pelos amigos espirituais que trabalham sob o teu comando, sob a tua orientação, nós percebemos que tudo é extremamente válido, tudo traz muitos benefícios para nós quando nós conseguimos aplicá-los. Que tenhamos a grandeza, mestre, de transformar esse conhecimento, ora intelectual, ora textual, para que um dia possa ser transformado e colocado em prática, onde definitivamente irá transformar as nossas existências, irá mover as nossas pernas, para cada dia nos encaminharmos mais próximos da luz de Deus que nos rege a todos. Senhor Jesus, obrigado por esse discernimento. Obrigado pela oportunidade de enxergar hoje até as dificuldades do nosso caminho, como ferramentas que estão nos trazendo lições. Obrigado, Senhor Jesus, por ter trabalhado junto com Deus para promover em nós uma facilidade de entendimento e que nos promove hoje, sem dúvida nenhuma, mais discernimento, mais leveza, mais saúde, melhores relações entre nós com os nossos familiares, nós com os nossos amigos, com a sociedade que estamos inseridos. Muito obrigado, Mestre Jesus, por toda a demanda energética, luminosa que temos recebido e temos percebido. Sabemos que existem muitas que o Senhor envia, muitas além, que ainda a nossa percepção é muito fraca em notar, em captar, em absorver. Quero te pedir, mestre, aqui um favor, que continue ao nosso lado. Nós desejamos muito também continuarmos ao teu lado. Abençoe esses irmãos que estão aqui nos acompanhando, para que possam encontrar as soluções para as suas jornadas, as soluções curativas, as soluções de potencialização da felicidade. Abençoe cada um, abençoe todos os seus familiares, com discernimento, com alegria, com fé, com coragem, com saúde, com recursos financeiros para que possam ter aí uma vida confortável e bem vivida e bem aproveitada. Abençoe também, mestre, aqueles nossos irmãos que nos assistem em outro momento. Pode ser que vão assistir daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos. Recebam o nosso carinho, não importa onde estiverem. Abençoe também, mestre, o nosso planeta inteiro. Nós te pedimos para que coloque junto com as tuas vibrações as nossas também, desejando que esse mundo seja um planeta de harmonia, de paz, de ausência de guerras, de ausência de todo tipo de violência contra mulheres, contra os vulneráveis, contra crianças, animais. Abençoe aqueles irmãos nossos hospitalizados, doentes, enfermos, que necessitam de tratamentos difíceis, que passam por situações complexas. Abençoe também aqueles nossos irmãos que estão no mundo espiritual. Nós sentimos muita saudade, mas que nós temos a certeza que um dia vamos nos reencontrar para poder vivermos juntos novamente, lado a lado. Encerramos por aqui, mestre, essa prece.
deixando o nosso abraço, nosso desejo de te agradecer, não para te bajular, mas sim para mostrar o nosso reconhecimento de que o Senhor é a figura mais marcante, mais notável das nossas jornadas. O Senhor é a figura que Deus nos enviou com o propósito de nos auxiliar e nós somos muito agradecidos por isso. A tua bênção, Senhor Jesus e amigos espirituais aqui presentes, obrigado por investir em nós, por estarem conosco todas as manhãs de terças-feiras. Queremos te pedir que renove o nosso contrato, Mestre, nos permita que terça que vem possamos estar juntos novamente. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez na tua bênção, que assim seja.